Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje é um vídeo de reação a esse vídeo aqui do pastor Samuel Ferreira. Vamos falar mal da Deus é maior que o homem, é fácil. Mas eu queria ver se você puxava 10 horas de joelho, como Davi Miranda puxava. Vamos falar do Valdemir, mas eu queria ver se você ficava meia hora orando por mim, que você não ficou. Vamos falar mal da Bola de Neve, isso é nome de igreja. Mas tá cheio de jovens lá, que eram daqui, e nós não tivemos juízo, e eles foram para lá. Vamos falar mal do Estevão, vamos! Só que tá abarrotado de eles assembleando lá. Falar mal é a coisa mais fácil, porque você não tem que calcular o que você está fazendo. Falar mal é fácil, pula pra dentro, meu filho! Então, tá aí o vídeo para vocês, né? Pastor Samuel Ferreira, líder da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, ali do Brás, na verdade, mas não tem diferença entre ele e o seu irmão, né, que é aqui do Rio de Janeiro, o Abner Ferreira. O que dizer desse áudio, né? Muitas pessoas colocam o pastor Samuel Ferreira numa condição muito privilegiada na igreja e outras pessoas questionam muita coisa do bispo Manuel Ferreira, né? Como ele é denominado, tanto ele quanto o irmão dele, Abner Ferreira, são denominados como bispos, né? Condições extremamente controversas. Muitas pessoas têm críticas a fazer sobre o Samuel Ferreira, embora o vídeo aqui ele procura dizer que não se pode falar contra líderes religiosos. E eu gostaria de deixar algo claro antes do meu posicionamento. Primeiro, Tiago capítulo 4, versículo 11 diz que nós não devemos falar mal um dos outros. Então, de fato, a maledicência é terrível. Maledicência, ao meu ver, é você querer transferir para o outro uma visão que você tem sobre alguém. E geralmente é a visão ruim, porque por nome ser maledicência, você quer denigrir a imagem, você quer passar para o outro uma experiência com alguém que você viveu. E isso é um grande problema, porque eu não levo em consideração que pode ser o dia daquela pessoa, o momento daquela pessoa, e eu simplesmente falo dela. Outra particularidade também da maledicência é que todo mundo é alvo de maledicência. Todo mundo, eu, você, Jesus, então todo mundo é alvo de maledicência. O problema não é ser alvo de maledicência, o problema é ser um maledicente, né? Provérbios diz que aquele que anda contando os segredos, né, caluniando os segredos, Provérbios 11, 13, essa pessoa ela revela segredos através da calúnia, né? A calúnia também tem esse papel de você falar mal de alguém contando coisas que essa pessoa te falou. É conhecido como fofoca, mas na verdade isso é uma calúnia. Quem nunca passou por isso, né? A pessoa chegar e falar: poxa, irmão, eu pequei aqui, eu errei aqui. E essa mesma pessoa que foi ouvinte desta confissão é aquela que vai contar para outros, mas em tom de denúncia. Fulano, tem que ver o que fulano fez. E pronto. Isso é terrível. Isso é terrível demais. Salmos número 101, verso 5 diz: aquele que fala mal do próximo em oculto, eu o destruirei. Isso não são palavras de um pastor de igreja, essa é a palavra do pastor de todo mundo, pastor da terra, o dono de tudo. Eu vou destruir aqueles que falam mal do próximo em oculto, aquele que tem os olhos altivos, né, que fica observando, o famoso fofoqueiro, e o coração orgulhoso. A palavra de Deus em relação a esses eu não suportarei. O livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, ali aparece dizendo que Deus ele odeia 6 pecados, mas o 7º ele abomina completamente. E o 7º é aquele que tem a boca hábil para falar, né, para causar discussões. Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz: abandonem a maledicência. Em Romanos 1, versículo 29 e 30, ali os pecados que aqueles homens são entregues
mentira e maledicência, né? Então a maledicência é um grande problema e realmente deve ser erradicado. A igreja deve pregar contra. Em toda a igreja tem fofoqueiros, em toda a igreja tem pessoas que têm coisa para dizer. Dito isso, vamos agora ao áudio do pastor Samuel Ferreira. Ele começa o áudio dele dando um sinal de algo que ele reconhece que é verdade. Quando ele diz assim, vamos falar mal da Deus e Amor? É fácil. Sim, é fácil você pontuar erros da Deus e Amor que precisam ser pontuados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja cristã protestante, ela sobreviveu, ela existiu, ela cresceu através de denúncia. A igreja cristã verdadeira, ela não se cala, ela não se omite. A igreja cristã, servos de Deus verdadeiros, eles não são passivos às coisas erradas. Porque no final das contas, quem é vilipendiado, quem é zombado, é o nome de Deus, é o segmento cristão. Quando alguém fala mal de um comportamento de uma igreja, de um pastor, a primeira pessoa que é ofendida é Deus. Então, se você ama a Deus, você não pode ser omisso aos erros que você tem acesso. Se você não denuncia publicamente, se você acha que o correto é falar pessoalmente, fale pessoalmente. Mas se realmente você vê que as coisas não andam, não se resolvem, o nome de Deus está sendo blasfemado, o nome de Deus está sendo subjulgado pelos homens, é claro que eu me refiro aqui a uma visão antropológica, né? É como se os homens tivessem algum tipo de poder, né, de subjugar o nome de Deus. Não, é de colocar o nome de Deus num lugar que não deve estar, né? Nas rodas de crítica, nas rodas de contenda, de conversa. Então, quando isso acontece, nós devemos nos posicionar. Você vai ver os apóstolos se posicionando, você vai ver na história da igreja posicionamento, até em 1517, quando a igreja começou a ser escandalizada ainda abruptamente, na ânsia de uma construção de uma catedral, a Catedral de São Pedro, né? Na ânsia de construir aquela igreja, ali a petição das indulgências, entre outras coisas. Então Martinho Lutero, ele encabeça uma crítica, e ele não estava fora da igreja, ele não era um desviado, ele não era um ímpio, ele era um monge agostiniano, ele fazia parte da cúpula da igreja, ele era professor de teologia, professor de faculdade. Então não era alguém neutro, nulo, não era um ímpio criticando a igreja, era uma pessoa que fazia parte da igreja dizendo, isso está errado, isso não pode continuar. Me explique melhor sobre isso, vamos debater sobre esse assunto. E nasceu hoje o segmento cristão protestante que nós fazemos parte. Ele não nasceu de um vento suave, de uma brisa suave. Ele nasceu de denúncia. Então não abra mão de saber disso. Então quando ele fala, vamos falar mal da Deus e Amor, é fácil? Sim, é fácil. Eu vou colocar para vocês aqui durante as minhas falas esse tipo de material aqui, ó. Aqui esse material. E eu não precisei fazer pesquisa na internet, no sentido de ficar horas e horas. Para material para esse vídeo aqui, eu não demorei 2 minutos fazendo. Eu só escrevia escândalo sobre a Deus e Amor. Apareceu essa lista, eu só printei. Escândalo sobre o Estevão Hernandes, eu só printei. Escândalo sobre a Bola de Neve, eu só printei. Escândalo sobre Valdomiro Santiago, eu só printei. Então como é que você acha que a igreja tem que ficar em relação a isso, Bispo Samuel Ferreira? A igreja deve ficar calada? A igreja deve só orar? A igreja não deve agir? A igreja não deve se posicionar? Enquanto isso, o nome de Deus vai sendo arrolado como osso na boca de cachorro, servindo de ferramenta
para crescimento de emissoras de TV como Globo, ferramenta para ateus, ferramenta para agnósticos, ferramenta para desigrejados, né, os cristãos não protestantes? Claro que não, irmãos. Então ele diz, olha, quer falar mal do Davi Miranda? É fácil, ele ficava 10 horas de oração. Qual é a prova que se tem que Davi Miranda ficava 10 horas de joelho dobrado? E outra coisa, não negando o que ele ficasse, o que isso significa? Se o próprio Jesus, ele dá exemplo de pessoas que curavam em seu nome, que expulsavam demônios em seu nome, que faziam sinais em seus nomes, e no final ouviram, fique à minha esquerda e não à minha direita. Qual é a garantia, pelo tempo de oração que eu levo, que eu estou salvo, ou que eu sou uma referência boa para a igreja, visto que, por qual motivo eu oro? Será que é por costume, por conveniência, ou por orgulho? As orações de Jesus são orações pontuais na Bíblia. As orações de Jesus são orações específicas na Bíblia. Eu creio que Jesus orava muito. A maior oração descrita na Bíblia é João capítulo 17, e é uma oração feita pelo próprio Jesus. Eu creio que ele orava muito. O problema não é esse. O problema é eu aferir legitimidade a alguém, porque eu estou afirmando uma coisa que eu nem posso afirmar. Então quer dizer que se eu correr uma maratona de 42 quilômetros, significa que eu sou um eterno maratonista? Ou será que eu me preparei muito para aquele momento e simplesmente eu fiz isso só uma vez? Eu posso ser lembrado pelo que eu fiz, mas eu nunca vou poder dizer que eu faço isso todo ano. Então cuidado, porque o poder do microfone, ele abrange muita gente, né? A pessoa fala, chega em muitos lugares, e com a internet, então, maior ainda. Segundo, ele vai falar do Valdemiro Santiago. Irmãos, quem aqui precisa de muito esforço para encontrar heresias, mentiras do Valdemiro Santiago? Para encontrar escândalos, desde sítio, até realmente algo que ele fez contra a Universal, que para mim é um outro antro de... Irmãos, eu não tenho adjetivos suficientes para dizer a vocês qual é a minha opinião sobre a Universal. Tá? Eu não estou defendendo a Universal. A Universal para mim existe para mim, em meu coração, existe uma certeza. Se houvesse mais bares abertos, se houvesse mais bares funcionando e menos Igreja Universal, seria mais fácil o nosso trabalho evangelístico. E eu vou te explicar por quê. Vai para um membro da Universal e diga para ele, irmão, o que você está fazendo está errado, isso não está certo. Deus não é assim, Deus não precisa desse tipo de coisa. A Bíblia não dá base para essas coisas. Você vai mostrar, você vai apresentar, e esse cara vai discutir com você e não vai aceitar o seu argumento e vai discutir com você, e ele vai continuar o caminho dele e você vai continuar o seu. Agora entre num bar cheio de bêbados e fale para eles, olha só, isso aqui que você está vivendo não está certo, o que você está fazendo não está certo, Jesus te ama, tem um plano de salvação na sua vida. Eles vão chorar, reconhecer realmente que precisam de mudança, e quem sabe, irmãos, uma pessoa ali, essa semente não entra ali, a pessoa não muda de vida. Isso é mais fácil acontecer no bar do que acontecer numa igreja neopentecostal, em especial numa universal. Mas enfim, o próprio Valdomiro Santiago, o R.R. Soares, e por aí vai, eu posso citar aqui alguns nomes, Agenor Duque, entre outros nomes. Todas essas pessoas entraram em conflitos, em guerras entre eles. Um dia o Valdomiro Santiago toma uma facada, no outro dia o Agenor Duque tem um demônio, uma pessoa manifestada na igreja dele, com um instrumento na mão, não me lembro se é faca ou se é um martelo, e ele diz, se eu estou em pecado, me corta. O que ele está querendo dizer, irmãos? Qual é a mensagem que ele está passando? Lá tem pecado, aqui não tem pecado, não. Por isso que cortaram ele lá, aqui não vão cortar.
O que o Valdomiro fez com a camisa pintada de sangue, né? Ou, não sei como falar, irmãos, é difícil às vezes, porque tem que ter cuidado. Mas a camisa suja de sangue, o que ele faz? O que é feito na igreja logo depois? E o feijãozinho da Covid? Não é para falar nada, né, Samuel Ferreira? Não é para falar nada do feijãozinho para curar a Covid, né? Das pessoas que deixam lá seus carros, suas casas, seus salários, suas diárias, suas passagens, seus relógios, porque são avarentas e recebem ferramentas para sua avareza. Se você fizer isso, Deus vai te dar mais. Igrejas que ensinam barganhas com Deus, elas não podem ser criticadas. Os seus líderes que encabeçam esse crime contra o pobre, o miserável, o necessitado, eles não devem ser criticados. Tá certo. Samuel Ferreira, você tá certo. Estevão Hernandes, vocês precisam de mais coisas? Está aqui, ó, aqui. Consulte. Como é que a igreja não vai falar dessas pessoas? Eles falam, mas tem muito crente assembleano lá, né? Como ele falou. Tem muito crente assembleano na Bola de Neve. Tem muito crente assembleano na igreja do Estevão Hernandes. Mas é claro que vai ter, gente. É claro que vai ter. Porque essas igrejas, elas têm público-alvo. A Assembleia de Deus hoje não é uma referência de espiritualidade. Não é somente hoje, mas faz tempo. Existem algumas da Assembleia de Deus que são realmente igrejas sérias. Existem, claro que existem. Mas a grande maioria, a maioria esmagadora, abre mão de muita coisa para não perder membros para essas igrejas. A Assembleia de Deus que abre mão de hino da harpa. Não canta mais hino da harpa aqui. Vamos começar com louvores. Quais são os louvores? Espirituais? Abençoados? Não, aquele que toca na rádio. O top 1, top 2, top 3 da Rádio Melodia. Por quê? Porque são esses mesmos louvores que tocam na Bola de Neve. A igreja pentecostal hoje, ela aderiu ao worship. Não porque o worship é uma outra coisa, a não ser um ritmo que pegou. É igual as baladas hoje, todas as baladas hoje têm moda. Moda sertaneja, a música do momento. Não sei se você já percebeu, mas talvez a partir daqui você perceba um pouco o que eu vou dizer. A igreja, ela tem moda. Um dia, os nossos louvores, a moda era a palavra restituição. Então, todos os louvores tinham a palavra restituição. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Restitui. O tempo da restituição. E chegaram com as comunidades, em especial trazendo a arca. Depois o Fernandinho também colocou várias músicas com restituição. Se você procurar aí, fizer uma busca no Google, você vai achar vários cantores que fizeram músicas que usaram a palavra restituição. Então, a intenção aqui é dizer que o pastor Samuel Ferreira ele tem até razão quando ele diz que as pessoas falam mal e é fácil falar mal, tal. Sim, irmãos, o ser humano ele é tendencioso ao pecado da maledicência. É por isso que a Bíblia fala contra esse pecado. E ela diz em vários textos que o pecado de maledicência, o pecado de homossexualidade, o pecado da mentira, eles estão no mesmo prateleira. Na mesma prateleira. Inclusive, em Provérbios 6, o pecado da maledicência, de falar mal, de usar a língua para disseminar problema, está na prateleira de cima. É colocado na prateleira de cima. Então eu peço a você que pense nisso que eu estou dizendo para você. Pense nessa verdade aqui. Pense que você não tem que seguir todos os conselhos. Por exemplo, isso do Samuel Ferreira, você não pode seguir. Você tem que denunciar. Porque a igreja cresceu assim. Um dia, Ário começou a falar, não, Jesus não é Deus. Houve um concílio para resolver esse problema. Tem que ter denúncia. Um dia, começaram a falar, não, eu creio na regra do subordinacionismo.
Jesus é eternamente subordinado ao Pai. O Espírito Santo é eternamente subordinado a Cristo. Deus, o Pai, é o Deus maior. Os outros são deuses menores. Houve um concílio, porque houve denúncia. Se lá no ano 300, no ano 400, no ano 600, no ano de 1517, não tivessem denúncias, irmãos, eu não sei se você estaria vivo aqui. Eu não sei se você existiria aqui. Então, cuidado. Fazer o quê, né, gente? Quem vacila são sempre as maiores referências. E arrastam com eles um monte de gente. Fica com Deus, tá? Cuidado aí.